Olá, meus amores! Como vocês estão? Vou colocar vocês aqui no cantinho, porque hoje a gente tem assunto para falar aqui no nosso canal. Então vem comigo, vamos lá. Vou colocar vocês no meu cantinho de sentar, porque eu acho que fica mais confortável e eu sentada consigo me comunicar um pouco melhor com vocês. Mas e aí, como foi o domingo? Nós já estamos acabando o domingo. Deixa eu ajustar vocês aqui, porque eu quero ver vocês de uma forma bem legal. Acho que assim tá bom, que assim eu consigo olhar pra vocês de verdade. Consigo sentir vocês, consigo sentir a energia de vocês aqui. Então vamos lá. Hoje mesmo eu recebi alguns e-mails, né, falando sobre assuntos que interessam muito o nosso cotidiano, principalmente no aspecto de relacionamento. E um rapaz falou assim, a gente entra num relacionamento para ser feliz. Então, quando a gente entra num relacionamento com essa mentalidade, que a gente vai entrar num relacionamento para ser feliz, já é um ponto muito negativo, porque quando a gente entra num relacionamento, a gente não pode acreditar que o relacionamento vai nos fazer feliz, porque é você jogar a sua felicidade na mão de uma outra pessoa. E isso é muita responsabilidade pro outro. Então, quando... Só tô ajustando vocês aqui, tá? Eu gosto que aparecem essas flores, né? Porque isso aqui dá vida. Isso aqui sim é motivo de felicidade. Eu posso esperar delas a felicidade. É só cuidar que elas vão me surpreender com flores lindas. Mas então, gente, sem brincadeiras e sem conversa fiada, né? Então, é muita responsabilidade quando a gente entra no relacionamento esperando que aquela pessoa vai nos tornar feliz. Então, é errado a gente fazer isso, porque a felicidade a gente tem que cultivá-la dentro da gente, independente da gente estar ou não em um relacionamento. E quando isso acontece, a gente se autoconfirma como capaz de comandar a nossa própria vida. É aí que vem o autocrescimento, vem o autoconhecimento da nossa própria personalidade, da nossa própria pessoa. E automaticamente, quando você se sente feliz sem depender de outra pessoa, você tem capacidade sim de entrar num relacionamento onde pode acontecer qualquer coisa, mas você vai ter ali uma tristeza, você vai ter ali uma frustração, mas isso não vai tirar aquele brilho da satisfação de quem você é, entendeu? A certeza daquela pessoa que você é. Então isso daí é a pessoa ser confiante, a pessoa não ser aquela pessoa que não tem confiança em si próprio. Porque quando a gente deposita a nossa felicidade na mão de outra pessoa, ou a gente deposita a nossa felicidade em algo externo que não venha de dentro da gente, a gente tá simplesmente colocando uma das coisas mais ricas da nossa vida na mão de outra pessoa. A gente está terceirizando, porque a felicidade ela tem que brotar de dentro da gente. A gente tem que ter certeza que a gente é feliz por nos amar, a gente tem que ter certeza que a gente é feliz porque nós nos aceitamos como nós somos, e automaticamente quando aparecer alguma pessoa que venha a se relacionar com a gente, essa pessoa ela tem que estar preparada para nos aceitar da forma que nós somos. Então esse é um dos pontos principais de você não colocar a sua felicidade na mão de alguém, porque provavelmente essa expectativa que você vai criar no outro vai te gerar uma frustração muito grande, porque eu não coloco a minha felicidade na mão de ninguém. Eu acho assim que a gente não deve fazer isso, a gente tem que ter confiança na gente mesmo. E quando chegar alguém que seja compatível com a nossa vida, isso daí vai somar, vai ser algo que some, entendeu? Para que a gente possa dividir a nossa alegria. E quando a gente tem essa alegria interior, automaticamente as pessoas elas chegam até a gente e se contagiam com a nossa felicidade. Aí a gente tem que compartilhar momentos com a outra pessoa que vai agregar mais alegrias para nossa vida, para nossa rotina. Mas a felicidade é algo que você não pode colocar na mão de qualquer pessoa.
Aliás, você não pode colocar na mão de ninguém. Então, assim, uma das maneiras que você tem de ser feliz, pelo menos eu, é quando eu passei a me conhecer, quando eu passei a entender quem eu sou, quando eu passei a saber que eu tenho falhas, porque eu sou humana, mas quando eu falho, eu aprendi a dizer para mim mesma, eu me perdoo por isso, pois eu tenho a vontade de recomeçar, eu tenho a vontade de fazer direito, de fazer certo, mas a minha felicidade eu nunca entrego na mão de outra pessoa. Eu sou feliz porque eu me amo. Então, assim, isso é muito importante. Seja feliz porque você se ama, porque você se admira, porque você entende as suas capacidades, entendeu? E não vai entrar num relacionamento esperando que uma outra pessoa vá te fazer feliz. Porém, quando eu entendo que as pessoas que se aproximam de mim, se eu estou feliz, automaticamente eu vou contagiar essas pessoas com a minha felicidade e vou tornar a vida de todos que estão ao meu redor alegre. Então, isso é um ponto muito principal. Então, para quem mandou para mim essa mensagem no e-mail, fica essa dica que eu acho extremamente importante. Não deposite a sua felicidade na mão de ninguém. Não crie essa expectativa, porque certamente você vai se decepcionar muito. Então, esse daí é um ponto que a gente conversou agora. Então, vamos lá. Mulher que não segue... outra coisa. Agora, vamos para o que interessa. Sobre as mulheres, né? As mulheres que não seguem essa linha aí do feminismo, que existe várias patentes aí, né? Que o feminismo defende. Eu não gosto muito de falar essa palavra, não. Vou usar o femimi, porque fica mais fácil, senão eu acabo tendo um problema aqui com o meu vídeo. Então, eu vou evitar usar essa palavra. Às vezes eu uso um vocabulário um pouco estranho, né, para alguns, mas são coisas que, infelizmente, eu tenho que ter cuidado ao falar. Vamos falar sobre os homens, que eu acho mais gostoso falar, porque vocês são os reis, vocês são poderosos de verdade, vocês têm essa autoridade do poder e vocês têm que exercer essa autoridade e vocês têm que resgatar isso que foi perdido, que foi jogado para lá, que vocês, né, hoje não podem nem exercer esse poder maravilhoso que vocês têm e que são direito de vocês e que vocês não podem abandonar de jeito nenhum, e vamos lutar por isso, porque isso faz uma grande diferença na vida de todo mundo. Então vamos lá. A mulher que ela não é a favor ao femimi, ela sente muito interessada pelo aquele homem dominador. Exatamente. O homem que domina a mulher, ela se interessa muito, mas ela não pode ter aquela mentalidade do femimi, porque se você pegar uma mulher que tem essa mentalidade, quando você for dominar ela, você vai encontrar uma grande encrenca na sua vida. Mas toda mulher, quando ela encontra um homem que consegue dominar ela, que consegue falar, olha só, você não vai sair com as suas amigas, entendeu? Ela pode até falar assim, vou sim, mas no fundo ela sente uma alegria porque ela entende que ele tá dominando ela e que esse cara quer proteger ela de alguma forma e porque ele tem um conhecimento, porque os olhos deles estão abertos para o perigo. Então, por mais que ela talvez reclame ali naquele momento, mas no fundo ela entende que ele não está permitindo porque ele sabe que isso é uma ameaça para a própria família dele, que isso é uma ameaça, que se ele permitir que ela vá, é uma ameaça que ele possa perder essa mulher por causa de influências negativas que estão aí fora a todo vapor. Então, quando o homem, ele domina a mulher, quando ele fala não com a mulher, entendeu? Isso você não vai fazer, isso você não pode fazer. E mais lindo ainda, quando ele explica esse motivo do não, essa mulher, ela derrete. Ela fica toda empolgada. Mas eu vou deixar bem claro aqui, essa mulher, ela não tem que ter sido contaminada pela mente do femimi. E mais importante ainda, eu acredito que vocês como homem, aqueles que já estão no relacionamento, aqueles que pretendem se relacionar com alguma mulher aí, eu acho assim tão importante que vocês tendo a consciência do que está acontecendo, né, por causa do sistema, por causa da mentalidade fraca das mulheres,
é muito importante que vocês sejam extremamente abertos, entendeu? Em relação a isso. Quando uma mulher, ela realmente enfrentar vocês e tentar justificar essas causas dela, né, com todo vapor, é você chegar para ela e falar assim, olha só, você está sendo manipulada por um sistema que não funciona. Então, senta aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo. Porque muitas vezes a falta de comunicação, a falta de entendimento, entendeu? De você ver que o gado está andando tudo para aquele lado e você acha que aquele lado lá é o correto, porque a maioria está indo para esse lado aí. Então, assim, é uma forma que você tem de ser bem claro. Se você vai entrar no relacionamento, seja franco. Olha só, eu vou te falar uma coisa, minha querida. Você não vai fazer isso porque você está sendo levado por isso, por isso, por isso. As consequências que você vai ter no futuro é essa. E aí você fala tudo, você joga o que está acontecendo. E aí você ainda seja bem taxativa. Aí você domina mesmo a situação com todo vigor. Olha só, agora a escolha é sua. Se você for para lá, se você quiser fazer isso realmente, você pode fazer. Mas é isso que está acontecendo. Isso aí é a sabedoria de um homem, é o resgate do domínio do homem. É você colocar na cabeça dessa mulher o que ela está fazendo que é contra os princípios éticos e morais de uma sociedade que antes funcionava. Então isso é muito importante. Uma outra coisa aqui também, essas mulheres que geralmente são mais assim, que já foram bastante rodadas ou que fizeram algumas coisas erradas aí na vida, não estou dizendo que elas não podem se corrigir, se consertar e ter uma vida muito correta. Mas uma coisa que eu tenho observado, principalmente no meu trabalho, isso daí não é só em relacionamento, não. É uma coisa que eu observo e fico até assustada. E depois, assim, eu sempre falo o seguinte, a única vez que eu me enganei foi quando eu achei que eu estava enganada. Pelo seguinte, no meu trabalho é muito comum, quando a gente está fazendo entrevista com as pessoas, né, que a gente está ali recrutando pessoas, né, para trabalhar, ou enfim, não só no trabalho, mas em outros, até mesmo na amizade, né, até mesmo no convívio, pegando ônibus, enfim, sentado numa pracinha ali aguardando alguma coisa, chega uma mulher para conversar com você, eu tô ouvindo uma falácia que é contra aquilo que eu acredito. Quando a mulher fala assim, eu sou evangélica. Eu não tenho nada contra evangélico, no entanto, eu tenho Deus como meu único salvador, entendeu? E eu procuro seguir à risca, mesmo que sou falha como todo mundo, eu procuro seguir à risca aquilo que está escrito, principalmente sobre o papel da mulher na sociedade. É algo assim que eu tenho prazer em seguir, mas quando uma pessoa, isso acontece muito com mulher, porque homem eu não ouço ele falar eu sou evangélico, entendeu? Mas mulher sim, ela tem isso na ponta da língua, eu sou evangélica. Quando a mulher fala com você, eu sou evangélica, que seja assim, uma das primeiras falas dela, você presta atenção. Isso tá querendo dizer para você o seguinte, eu não valia nada, agora eu sou outra pessoa. E tudo bem se ela não valia nada e agora é outra pessoa. Mas quando a pessoa se torna um ser novo, quando a pessoa cai numa consciência daquilo que é certo, ela não precisa falar. São as atitudes dessa pessoa que vão falar por ela. Então, assim, quando chega, porque geralmente eu falo isso a nível de trabalho, quando chega uma pessoa para mim no trabalho e fala eu sou evangélica, eu já olho para ela e penso, não é sobre isso que a gente está conversando aqui. Eu penso, né? Não falo porque aí eu seria muito mal educada, mas a vontade não é sobre isso. Você ser evangélica não tira de você se você é boa ou se você é ruim. Porque o que determina o ser ter ética, o que determina o ser uma pessoa responsável, que ser uma pessoa boa, não é a religião. Nunca será a religião que você pertence, e sim os seus princípios, e sim a sua índole, e sim o seu caráter perante a sociedade, perante você mesmo, principalmente. É a sua comunhão com Deus. É isso que te torna um ser humano melhor. Então você não precisa dizer de qual religião você pertence. Não precisa você colocar isso como um escudo de
pessoa boa, porque isso não é significado, isso não é sinônimo de que você é bom. Então, quando uma mulher chegar para você e falar isso, então é um momento que você tem que prestar bastante atenção onde você está pisando, porque isso é, eu sou muito boa porque eu sou evangélica. Então, assim, perfeito, se você for boa, mas você não precisa falar, são as suas atitudes em relação aos seus amigos, em relação ao seu companheiro, em relação a você mesma, que vai definir se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim. E não é aquilo que você joga para fora da boca de qualquer jeito, tentando camuflar talvez alguma coisa. Então preste bastante atenção quando essa pessoa chegar para você e falar dessa forma. Isso é uma coisa que eu tenho vivido, entendeu? Porque, querendo ou não, eu acabo conversando com muitas pessoas e quando a pessoa ela vem falar assim comigo, ela já me coloca uma pulga atrás da orelha, porque não é sobre isso que eu estou falando, entendeu? E eu vou entender essa pessoa a partir do momento que ela começar a conviver comigo, que eu vou ver as atitudes dela se condiz com a palavra, com o livro, com as escrituras sagradas, porque para mim vale mais o seu exemplo do que aquilo que você fala. O exemplo, ele fala por si só. Você não precisa ficar falando para você ser reconhecido. O reconhecimento vem com as atitudes e não com as falácias. Uma outra coisa também, deixa eu ler aqui que eu escrevi aqui que é interessante. Sobre os homens também. É muito importante quando a gente vai se relacionar com o homem, homem e mulher, né? Se você tem temor a Deus, porque quando você tem temor a Deus, você vai temer qualquer coisa errada que você possa vir a fazer. Agora, se você não teme a Deus, você, sinceramente, você não teme a nada, ou seja, você é um ser solto para fazer aquilo que você acha, que é a tal da ideologia, né? Aquilo que você pensa, você acredita que é certo e você faz. Então é mais ou menos por aí. Você tem uma ideia, você acredita que a ideia está certa, você não olha os princípios e você faz. Então, assim, se a pessoa não tem temor de Deus, é uma pessoa que está sujeita a fazer qualquer coisa de qualquer forma. No entanto, teve também uma pessoa que veio reclamar do seu esposo, né, no meu e-mail. E ele falou, inclusive eu vi até uma outra colega que também faz vídeo, ela também recebeu alguma coisa dessa forma. E eu também recebi a mesma coisa. Nem por Deus eu fico casada com esse cara. Olha bem, se a pessoa tem a coragem de dizer que nem por Deus fica casada com o esposo, entendeu? Então que temor ela tem? Quem é Deus na vida dela, né? Então, assim, essa pessoa é uma pessoa que você tem que ter muito cuidado, porque se ela não tem temor e ela acredita que nem Deus pode fazer com que ela faça algo, é complicado, né? E uma mulher também que não segue essa linha do Femimi, uma coisa que elas amam depois que elas se casam é quando ela entende que o seu marido quer ter um filho. Porque as Femimi, elas defendem que ter filho é um peso muito grande, que ser mãe é algo horrível, que a mulher não deve ser mãe. E quando a mulher ela não faz parte desse Femimi aí, a primeira coisa que ela sente prazer em ouvir do seu esposo é quando ele fala, vamos ter um filho? Então isso é igual assim, uma chuva de emoção, é uma chuva de carinho, é uma chuva de certeza de que eu fiz a coisa certa, porque ele tá querendo me dar a oportunidade de realizar aquilo que eu vim para fazer. Então assim, toda mulher, se você vai entrar no relacionamento, se você pretende se casar, ou se você já está casado ou casada e não tem filho ainda, então comece a pensar, porque isso daí é o propósito de Deus na nossa vida. Então eu acredito assim que ser mãe, ser pai, muda a vida da gente para melhor, porque é a ordem de Deus sobre a nossa vida, sobre o casal. Uma outra coisa também assim, uma coisa que deixa também a mulher muito feliz, né? Quando o seu companheiro, o seu parceiro, né, quando o seu companheiro, parceiro, não gosto muito de falar essa palavra não, porque parceiro vem de par, e a gente não foi criado para ser par de ninguém, a gente foi criado para ser casal, né, homem e mulher.
Então, assim, é outra coisa que as feministas também defendem. Ah, inclusive, vou até fazer um comentário. Esses dias eu fui pegar um ônibus e aí tinha... não tenho preconceito, deixa bem aqui, não sou homofóbica. O fato de eu estar falando sobre isso não significa que eu não respeito as pessoas. Eu amo as pessoas 100%, porém, não sou obrigada a aprovar isso, entendeu? Então, eu não aprovo 100%, mas eu amo a pessoa 100%, mas não sou obrigada a amar a atitude da pessoa. Eu sei que eu estava sentada no banquinho aguardando o ônibus, né, para ir trabalhar, e aí sentou um um par de homem e homem, e aí ele virou para mim: você gostou de nós? Nós somos um casal. Eu falei: não, vocês não são um casal, vocês são um par. Como assim? Aí já começou a, né, partir para ignorância. E aí já tinha duas meninas também que defendem o feminino, já entrou também, ou seja, eu fiquei sozinha debatendo com 4 e foi muito complicado. Mas o que é certo, aquilo que Deus fez, sempre vence. Deus, ele vence, não adianta. Aí então eu fui explicar. Quando Deus criou o homem, entendeu? Vocês podem até ter a ideologia de vocês, porém, a ideologia de Deus, ela é certa e não vai mudar nunca. Por mais que vocês lutem isso, vocês não vão conseguir destruir, porque Deus, ele é certo e tudo que vem de Deus é certo e não tem como você destruir isso. Aí eu falei assim com eles: olha só, quando Deus criou o homem, ele não criou outro homem para estar com ele, porque se assim fosse, Deus teria dito: estou fazendo um par, né? Então, homem e homem, par. Mulher, mulher, par. Homem e mulher, casal. Então, isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. A gente não tem que ter medo, porque toda vez que a gente vai falar sobre isso com eles, eles já se sentem as vítimas, que você está sendo homofóbico, mas a sua opinião sincera diante da verdade não significa que você está com preconceito, não significa que você é homofóbico, não significa nada disso. Simplesmente você tem o direito de expressar isso, não está na Constituição, não tem lei que faça você não poder se expressar. Principalmente se você mantém ali o respeito, entendeu? E se você fala algo que está escrito no livro sagrado, na Bíblia. Então, assim, não tem o porquê você ter medo. Principalmente se você tem filho, não tenha medo de falar sobre isso, porque o medo é que faz com que o lado errado ganhe força. Porque toda vez que você vai começar a falar, argumentar com essas pessoas, porque geralmente eles que vêm até você para argumentar, porque eu praticamente faço vista grossa, porque eu já sei como funciona. Eu não quero lidar com vítimas que não são vítimas. Então eu prefiro não comentar com essas pessoas. Mas quando chegam até mim para falar alguma coisa, eu não vou me calar. Eu vou falar sim, porque eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de ser respeitada, porque eu estou respeitando eles. Porém, quando você se cala, você aceita. Então você não tem obrigação de aceitar. E falar não significa que você está sendo errado. Não significa que você está com preconceito, não significa que você está ali colocando eles para baixo. Não, que a verdade seja dita. Então eu falei, não, quando Deus criou o mundo, ele não fez par, ele fez homem e mulher, casal. Para mim vocês são par, vocês são um par. 2 homens para mim são par, nunca vão ser casal. Casal se constitui entre o sexo masculino e o sexo feminino. E aí entra aquela conversa, aquela papagaiada toda. Ai, sentei o pé na câmera aqui. Entra aquela papagaiada toda da ideologia de gênero, que a gente vai até falar no próximo vídeo, porque eu acho isso muito interessante para a gente estar trazendo aqui, sim, no canal, para a gente estar discutindo sobre isso, porque isso é uma coisa muito importante que afeta muito a nossa vida. Principalmente, hoje em dia, até mesmo tem mulheres e tem homens casados que se separam e vão viver eu penso e eu sou, entendeu? Então, isso tá errado. Isso daí é uma ideia, entendeu? Que se constitui. Gênero quer dizer igual a tudo, e não é igualado. Você tem o sexo feminino, você tem o sexo masculino, e isso nunca vai ser uma coisa só. Cientificamente nunca foi provado que existe isso. Isso é uma ideia que eles acreditam, e toda ideologia é o quê? É uma ideia política social que você pensa
e você cria meios que isso se faça verdade, aí você começa a discutir, defender algo que é apenas uma ideia, uma ideologia. Então, é sobre isso. O vídeo ficou tão grande, gente, que nem eu mesmo imaginava. Eu nem ia falar sobre esse assunto, acabei entrando nesse assunto aí. Mas a gente até pode discutir esse assunto aí, sobre um outro momento, se vocês quiserem saber da minha opinião, é só vocês deixarem nos comentários. E, gente do céu, então vamos lá. Hoje estou muito empolgada, né? Eu quero deixar um beijo bem grande no coração de vocês. Outra coisa também, teve uma pessoa que falou assim que quando eu falo beijo no coração, isso é diabólico. Gente, não é diabólico. Não é mesmo. O beijo pra mim, ele significa carinho, ele significa respeito, ele significa amor. Então, o coração é onde mora o sentimento. Então, por eu amar vocês de uma forma gigantesca, eu emano sim um beijo no coração de vocês, figurativamente, no caso, né, figurativamente, mas é o tamanho do amor que eu tenho por vocês. Eu quero abraçar, eu quero beijar o coração de vocês, eu quero que vocês sejam parte da minha vida como estão sendo, e eu sou extremamente grata e feliz, e novamente, beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo, gente!